seja bem-vindo. Eu sou Carlos Rocha, sou advogado, trabalho com direito municipalista, direito eleitoral. Estamos em mais uma edição aqui, né, mais uma edição do Municast Brasil, um podcast voltado para os municípios. E nessa edição estamos recebendo a presença ilustre do professor Danilo Falcão, que é advogado, escritor, consultor legislativo, mentor que ajuda advogados a fazer um novo dinheiro na consultoria legislativa. Que currículo, hein, doutor Danilo? Me conte um pouco aí, nos conte um pouco da trajetória aí nesse âmbito legislativo. Ô, Carlos, meu amigo querido, obrigado antes de mais nada pelo convite. Municast Brasil seguramente é um programa que vai vir para agregar valor à gestão municipal, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Para falar um pouco dessa jornada, eu preciso voltar um pouco mais de 20 anos atrás, quando ainda estudante de Direito em Aracaju, fui estagiar em um escritório e conheci a minha maravilhosa esposa, Cristina, naquela época. O pai dela, meu sogro, era sócio do advogado que eu fui ser estagiário, lá em 2003, 2004, por aí. E meu sogro desbravou esse Brasil, o nome dele é Cássio Abreu, faço muita questão de fazer referência a ele. Contador público e advogado público. Foi ele quem criou e implementou a independência financeira das câmaras municipais no estado de Sergipe, lá, 50 anos atrás. E eu gosto muito de falar dessa minha trajetória, porque lá em 2004 e 2005, eu andei por 2 anos com ele e um outro parceiro da Bahia, percorrendo esse Brasil. Eles faziam eventos semanais. E eu gosto sempre de dizer que eu era um motorista, muito atento às curvas e às conversas que aconteciam, tanto dentro do carro, quanto nos encontros que a gente participava. Então, a gente tinha semanas que a gente fazia 3 municípios, só que era assim, a Bahia é muito grande, né? Um município central, polo, e a gente fazia um dia inteiro, saía de lá de noite, ia para outro município, chegávamos 2, 3 da manhã para 8 estar em pé, e eu passei 2 anos assim. E ali eu descobri que eu tinha encontrado, na verdade, o meu caminho. Minha esposa é servidora pública federal, Cristina. E quando eu a conheci, a ideia era que eu estudasse para fazer concurso. Fiz isso por 1 ano. Ainda bem que não passei. Não que o concurso público não seja legal, mas a minha vivência me mostrou que estar parado em um lugar, por mais que a remuneração fosse boa, não é o que eu nasci para fazer. Então, essa jornada aí que começou lá em 2004 me levou a praticamente todas as capitais do país, só não fui em 4 capitais, fazendo 2 coisas que eu adoro. Dando aulas, que iniciei lá em 2007, e fazendo a consultoria legislativa, que faço desde então para prefeituras e câmaras municipais. Lá se vão 20 anos de muito aprendizado e compartilhamento de vivências e experiências. Então, é uma jornada muito legal que eu estou construindo ainda, na verdade, né? Aos 51 anos aqui, estou com a saúde e a vitalidade de 30 anos e com muita energia para construir mais coisas. Que maravilha, professor Danilo. E hoje, nessas andanças, vendo todo esse crescimento que houve nesses 20 anos, qual o cenário atual? Tem necessidade das câmaras se atualizarem, do Poder Executivo também criarem suas consultorias legislativas? Como o senhor vislumbra esse cenário hoje do ponto de vista profissional? Eu ainda me surpreendo. Lhe confesso que o ano passado, em 3 momentos, e esse ano em um novo momento agora, da habilidade intelectual que o pessoal tem para inovar para pior. É uma surpresa. Eu ainda consigo me surpreender. Porque a gente tem uma base do funcionamento do Estado, e o Estado em sentido amplo, que deriva do texto constitucional. A gente tem a origem do legislativo de muitos anos atrás e uma cultura que é inerente ao poder legislativo e também ao poder executivo de um relativo assistencialismo. Eu não gosto de falar muito essa palavra, mas é muito o que acontece. E confesso que também nos últimos 6, 8 anos eu tenho percebido um processo de evolução do gestor, porque eu digo e repito, nós não temos gestores de formação. E eu não estou aqui me referindo ao gestor que faz faculdade de gestão pública, não é isso. Eu estou falando do gestor que senta na cadeira, se cerca de bons profissionais, que eu chamo de os braços direito e esquerdo, secretários, diretores, assessores jurídicos e consultores. A parte contábil é talvez menos deficitária, mas eu visualizo um déficit técnico muito grande na parte jurídica dos municípios, tanto nas prefeituras quanto nas câmaras municipais. Os vereadores e os prefeitos, eles têm
talvez não com a velocidade que nós técnicos desejamos, mas eles têm olhado para a gestão com o aspecto de melhorar a profissionalização. A Lei 14.133, a Lei de Licitações, que poderia não ser Lei de Licitações o nome dela, porque para mim ela nasce como uma lei de gestão, de organização, de planejamento. Ela meio que direcionou o gestor para um caminho de eu preciso dar cumprimento a uma série de situações que eu não pratico. Então, tem ajudado a mudar a visão do gestor para que ele consiga minimamente buscar, por mínimo que seja, quem efetivamente está ao lado dele, que tenha uma qualificação técnica mais própria para auxiliar a condução da gestão. E dentro desse escopo aí, existem várias oportunidades para o profissional, né? Tanto na consultoria direto à Câmara, na assessoria direta a um parlamentar, na assessoria lá direto ao Poder Executivo. Quais são as perspectivas que o senhor verifica para um profissional atuar aí dentro hoje, nesse escopo? Carlos, eu vou voltar um pouquinho lá em 2007. Eu iniciei o que eu chamo de carreira artística, né? Porque a vida do professor no Brasil, palestrante, é quase um artista. A gente só não tem um jatinho daqueles cantores famosos. Mas a gente, para percorrer esse Brasil, a gente tem uma logística de voo muito complicada. Então, é uma carreira artística realmente. E eu iniciei esse trabalho de cursos, palestras, oficinas, lá em 2007. E nos últimos, como eu falei, 8, 10 anos, eu tive a oportunidade de percorrer muitas outras regiões. Sempre andei muito pelo Nordeste, mas hoje eu tenho uma capilaridade bem bacana no país. Falo sempre que de mais aprendizado do que de ensinamento, mas o aprendizado é que faz a gente crescer. Ainda hoje estava falando com um amigo querido, que inclusive está aqui com a gente, que tem muito professor de ler livro. Professor de ler livro e de falar aqui na internet, tem muito. Mas o que nos credencia a estar onde a gente está é justamente viver a experiência prática. Nos últimos 8 anos, 2018, 2019 para cá, eu comecei a encontrar muitos colegas da área jurídica, participando de eventos e treinamentos que eu tinha ministrado, e muitos deles do Poder Executivo, procuradores municipais, assessores jurídicos de prefeituras e também o pessoal das câmaras. A gente sabe que a Câmara ela tem um corpo técnico muito reduzido, pouquíssimas câmaras têm um quadro técnico específico de servidores efetivos, então a gente tem profissionais muitos sazonais, porque muda a presidência, muda o assessor jurídico, muda a presidência, muda o cara da contabilidade, muda a presidência, o controle interno muda, aí muda toda a assessoria dos parlamentares. E eu percebi que há um ambiente extremamente próspero e fértil para a advocacia. Eu vou ser ousado no que eu vou falar, mas eu estou falando sobre isso já há algum tempo. O maior nicho de mercado da advocacia do país, eu vou repetir, o maior nicho de mercado da advocacia do país é o nicho da consultoria. Qual consultoria? Nas mais diversas áreas. Reforma tributária traz perspectivas e oportunidades para quem entende de direito tributário prestar consultoria tributária para municípios. Vamos pensar em municípios. Seja na Câmara, para auxiliar o que vem da Prefeitura, muitas vezes, na análise do Código Tributário, muitas vezes um novo Código Tributário. Aí você tem a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, que traz um campo muito fértil. Agora eu vou falar do que eu gosto. Para mim, de tudo que a gente pontuou e o que existe para mim de mais fértil e próspero, por um fator muito simples. E que é o diferencial, por exemplo, do pessoal que faz licitação e do pessoal que cuida da parte tributária. A gente tem advogados que já saem da faculdade e buscam se especializar em direito tributário, muitos. Mas o jovem estudante de direito e que acaba de sair da faculdade, muitas vezes ele quer ser, vê se não é isso, advogado trabalhista, civilista e criminal. Isso mesmo. Essa é a base, né? É. Mas aí você tem alguém que olha para a área tributária, alguém olha para a área previdenciária, alguém pensa na questão de licitação. O maior comprador do país é a administração pública, porque a gente precisa licitar tudo. Então, você tem muitos bons profissionais nessa área. Agora eu quero falar da gente. Só um comentário, é Por uma favor. área que dificilmente você fica desempregado se for um Com bom certeza. profissional, né? Com certeza. A estrutura efetiva, tanto de câmaras quanto de prefeituras, mesmo na área de licitação,
ela também precisa crescer e ganhar musculatura. Então, muitas vezes você precisa contratar um escritório para fazer uma consultoria técnica para aquela rotatividade de servidores que você tem no seu dia a dia. Então, muda o prefeito, sai metade da equipe, sai metade dos secretários. Então, é um processo de construção. E falando da gente, porque você também está contido nesse ecossistema e nesse ambiente... Mas antes disso, eu queria só falar sobre o... Cortando rapidinho, o senhor falou aí sobre livro, e eu queria só que antes disso o senhor falar do ecossistema, Não vou falar dele agora, não. Se eu comentasse um pouco sobre o livro, né? O senhor teve um gesto muito bonito, muito importante, que é de não se limitar a ter o conhecimento e guardar para si, né? E só prestar serviço. O senhor se preocupou em transformar isso num produto, né? Num livro que muita gente já tem. Eu já tenho 2, né? Isso. De processo legislativo. E gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa ideia de escrever, os resultados que isso tem, os impactos de alguém que tenha aplicado isso na prática. Eu recebi 2 depoimentos incríveis hoje aqui em Brasília. A gente está gravando aqui em Brasília. Eu vou voltar a 2013. Eu tenho uma empresa de consultoria, uma empresa de treinamentos também, e eu programei um evento para Aracaju no final de 2013. E eu tenho um amigo querido do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, chamado Will Lacerda. Ele é auditor de controle externo do TCE de Pernambuco. E certa vez eu contactei com ele porque eu queria convidá-lo para ele estar nesse evento que eu estava programando para o final do ano de 2013. Mantive contato com ele, peguei um avião, eu morava em Aracaju, como moro hoje, peguei um avião e fui a Recife. Fiquei o dia inteiro no aeroporto com ele. Eu fui lá, encontrei ele, almoçamos e eu voltei de tarde, no mesmo dia. E você vê como a vida é muito incrível, né? Além de ele acolher esse meu convite, nós ficamos 4 ou 5 horas conversando, e eu falei, ele tem um livro muito legal chamado Vereadores. Eu não sei se ele tem mais disponível. Eu não conheço. É muito legal. E eu falei, poxa, Will, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa juntos. Isso foi em fevereiro, março de 2013. Pô, aquele livro seu é muito legal. Ele falou, pô, quem sabe a gente não faz alguma coisa? Eu falei, pô, tem um monte de coisa escritas. Ó, eu encontrei ele em março. Voltamos a nos encontrar, Carlos, em outubro ou novembro, não lembro exatamente o mês. E ele já chega em Aracaju para o nosso evento com uma caixa de livros que a gente fez em coautoria, eu e ele. O nome do livro chama-se Câmara de Vereadores. Nós falamos um pouco sobre o processo legislativo, que é a minha especialidade, e naquela época, o Will tinha um livro muito legal também, chamado... fugiu agora de mim aqui. Mas era sobre a fixação do subsídio dos agentes políticos municipais. Então a gente fez uma convergência de ideias, juntamos o que ele tinha e o que eu tinha, e dali nasceu um livro. E eu achei incrível essa perspectiva de compartilhar o conhecimento, como você falou. Esse livro foi lançado em 2013. A minha jornada muito corrida sempre, né? A gente que trabalha com municípios nesse Brasil continental, muita viagem, muito tudo, pouco tempo, recém-casado. Eu sei que em 2020 eu escrevi um outro livro, esse sim, carreira solo, chamado Processo e Procedimento Legislativo Municipal com Apontamentos Práticos. Um livro muito legal, porque eu capturei os aspectos constitucionais do processo legislativo e trouxe para a realidade dos municípios. A única literatura jurídica no país direcionada a esse foco. E já estamos na terceira edição, que é a que você tem. O amarelinho? O amarelinho. A terceira edição, que foi lançada no ano passado. Tem uma curiosidade muito legal para essa primeira edição lançada em 2020. A gente está vivendo nessa semana a 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais. Um evento muito incrível, promovido pela União de Vereadores do Brasil, que tem à frente lá o meu amigo querido, grande parceiro, visionário, presidente Gilson Conzatti. Esse primeiro livro de 2020 seria lançado na marcha no dia 23 de abril. E a gente, não com tão boas memórias, precisa lembrar do caos que a gente viveu com a pandemia da Covid-19 lá em 2020. Então, não aconteceu a marcha e eu fiz o lançamento desse livro dia 24 de abril em uma live com o presidente Gilson. Foi um momento muito especial. Então, de lá para cá, a gente vem, 2021 a primeira edição, 2023 a segunda e 2025, ano passado, a terceira edição do nosso livro. Então, e agora nasceu um novo, né? Nasceu agora o Processo Legislativo Municipal na Prática. Um livro muito legal. Então, eu estou muito feliz com o feedback do pessoal. E hoje, antes de vir para cá, eu encontrei 2 vereadores.
um do Maranhão e um do Rio Grande do Sul. E eles disseram a mim, Danilo, você não sabe, eu resolvi um problema que eu tive na minha Câmara com o seu livro. Para mim não existe nenhuma recompensa melhor do que essa. Que Porque maravilha. a ideia é construir para resolver. Então a gente tem vivido grandes momentos. Muito bom. Doutor Danilo, como o senhor identifica para um advogado que quer ingressar nesse meio, ele participar de eventos como a marcha, participar de treinamentos, se juntar a grupos que estejam pensando e tratando e buscando crescer através do tema consultoria e assessoria legislativa? Eu acho incrível. Eu gosto muito. Esse evento da marcha é um evento plural porque ele traz o Brasil inteiro, literalmente. E o que eu tenho visto, Carlos, eu comecei a dar aulas, como eu disse, em 2007. Lá se vão 19 anos fazendo isso. E até 2020, eu não tinha, nessas duas mãos, encontrado em 13 anos 10 advogados nos cursos que eu ministrei. E foram mais de 200. O advogado, ele tem e é um perfil, talvez, da carreira, ele tem uma certa vaidade, digamos assim, né? De achar que já sabe tudo, né? E isso é muito complicado, porque eu estou 20 anos nesse caminho e todo dia estou aprendendo. Então, a gente não encontrava eles. E eu comecei a encontrá-los justamente quando veio a pandemia. Eu fiz muitas lives em 2020 e começou a brotar advogados nas lives que eu fazia. E daí eu comecei a ministrar cursos e criar um projeto voltado para advogados em 2021, chamado Treinamento DF Exclusivo Processo Legislativo para Advogados. Porque falamos, e para mim, a maior oportunidade da advocacia do país é a consultoria legislativa. Sempre existiu, como eu te disse, em 20 anos talvez não tenha encontrado 10 colegas que entendessem tecnicamente do tema. E foi inserido no Estatuto da OAB em 2022 o artigo 2º-A, que para mim explicitou a maior oportunidade da advocacia nos últimos tempos, porque está escrito que o advogado precisa entender processo legislativo. A gente não viu isso na faculdade. A gente tem pouquíssima literatura jurídica sobre o tema. Uma capilaridade muito grande. É o Brasil precisando da gente, Carlos. E a proposta é muito simples. Nem a OAB tem propagado essa oportunidade. Eu tenho falado isso sem nenhuma ressalva. Porque a gente tem um teto hoje de piso para a advocacia, né? Os escritórios contratam e tem um valor mínimo para pagar. A tabela, né? A tabela. E eu não tenho nem duas dúvidas de que uma boa consultoria, seja numa Câmara Municipal ou numa Prefeitura, pensando do escopo do Muniscast, que vai te pagar muito melhor do que a tabela da OAB te paga, para trabalhar 10, 12 horas por dia. Então, eu enxergo um ambiente extremamente fértil de oportunidade e mais ainda carente de mão de obra técnica qualificada para entregar. A gente tem muitos profissionais ocupando espaço físico e entregando tecnicamente muito pouco. Isso é importante, esse ponto que o senhor tocou, professor. Acho que desde 2019 é que as OABs começaram a criar comissões voltadas para considerar o advogado como um empresário, né? Considerar o escritório como uma empresa. Então, quando o senhor reforça a importância da marcha, a importância de um grupo, eu entendo que hoje, além de empresário, o advogado acaba tendo que ser um pouco político. Então, ele tem que se aproximar dos profissionais, do mercado onde ele atua, e é através do evento, é através de uma mentoria, de um curso, para que ele possa entender e poder participar. Eu me lembro que eu estava atendendo a um vereador eleitoral, presidente de uma Câmara no Rio de Janeiro, e aí o advogado estava comigo, disse, mas sua família é rica, vocês são donas de uma rede de farmácia, por que está na Câmara, né? E ele respondeu com uma simples frase, disse, na Câmara é um lugar bom de fazer negócio, mais do que fora. Então, a gente como advogado, como um empresário que tem que ser, eu entendo que deve participar disso, deve estar junto.
no mínimo que a gente se aproximando desses eventos, dos mentores, desse grupo, a gente vai aprender bastante, né? Além do network, do conhecimento. Você disse tudo. Para mim, a maior vitrine que a gente tem na nossa área, seja na advocacia tributária ou o que quer que seja, é escolher pontualmente eventos que a gente precisa estar, ter a humildade de saber que a gente precisa se capacitar e estar no lugar certo com as pessoas certas. Não adianta mais, e já passou muito da hora, de o pessoal da área jurídica entender que aquela petição que você passava 5 dias para preparar, hoje a gente não tem mais esse tempo. Já passou da hora de a gente imaginar que a nossa conexão com o cliente é entregar cartão. Se você não estiver conectado na internet, com a rede social, mostrando quem você é, você já está atrás do tempo. Então, todos esses aspectos envolvem a evolução da nossa atividade profissional. E entender que tem um novo ambiente. Deixa eu achar a melhor forma. Existe um dinheiro na mesa de muitos escritórios de advocacia que não está sendo visto. Só você sabe que você também está na área há muitos anos, que a gente tem muitos escritórios que prestam consultoria para a área pública para municípios. Carlos, eu tenho 20 anos fazendo o que eu faço. Eu não sei se nesses 20 anos eu encontrei em uma prefeitura ou uma câmara municipal um contrato de consultoria técnica legislativa para auxiliar a mesa ou a prefeitura, a equipe técnica, ao próprio assessor jurídico, a tramitação normativa. Eu não sei se eu encontrei um contrato com esse objeto. Eu também não conheço, não tenho conhecimento de algo específico para isso. Sempre é o geralzão da licitação, da administrativa, assessorar o administrativo. Professor, agora eu queria falar de um tema importante aqui. Eu estou com essa agenda aqui, Legis Pro DF Mentoria. E é algo que o senhor criou e eu gostaria que falasse um pouco mais para o nosso ouvinte sobre esse projeto e qual a perspectiva desse projeto, né, quem pode participar dele, o que é que o senhor acha que esse projeto vai proporcionar às pessoas que fazem parte dele? Esse projeto é um projeto de vida, não da minha vida, da vida de pessoas. E ele deriva de outros 3 projetos que eu criei, executei, implementei e tive resultado. Treinamento DF exclusivo, processo legislativo para advogados. Curso de formação de consultores em processo legislativo e o treinamento, a formação em processo legislativo municipal. Foram 3 projetos que eu criei, 2 deles com carga horária de 16 horas, um com carga horária de 48 horas. Só que veio dentro de mim, diante dos encontros muito especiais que eu tenho tido com colegas da área jurídica, que eu precisava ir para além de somente entregar conteúdo. Essa mentoria nasceu fruto da convergência desses 3 projetos e com o objetivo de, além de formar consultores, palestrantes e professores na temática processo legislativo, especialmente processo legislativo constitucional aplicado em âmbito estadual e municipal, que a diferença é muito pouco do que se pratica no estado e no município, mas, sobretudo, mostrar aos colegas que a gente precisa compreender o processo legislativo constitucional a fundo para que a gente pudesse explorar esse mercado que, para mim, como eu disse, é o mais fértil no momento, para a advocacia. E a ideia é construir, que já nasceu, o maior ecossistema de consultores legislativos do país. Não é só processo legislativo, é vida, é aprendizado, é ensinamento, é direcionamento, é fazer o colega advogado que já vive nesse ambiente a potencializar a sua vivência, potencializar o seu aprendizado e fazer ele enxergar que ele pode ir para muito além de onde ele já está. Estou falando aqui em abertura de mercado mesmo, tá? Já transito, mas não enxerguei. Ampliar a visão. Sair da velha advocacia e olhar para essa advocacia moderna. E eu estou muito feliz com o resultado, porque hoje a gente tem 26 advogados de 15 estados do país.
E cada encontro, nas aulas, no nosso... Ave Maria, que grupo lindo de WhatsApp, hein, cara? Aquele grupo de WhatsApp, quando alguém fala alguma coisa, é três Muito dias. bom. É incrível aquela conexão. Então, esse trabalho de mentoria acaba acelerando um pouco o trabalho daquele advogado que queria chegar do ponto A ao ponto C ao ponto D, e você, com uma visão, com uma estratégia, com um grupo que pode auxiliar de diversas formas, você consegue acelerar esse crescimento de forma fundamentada, organizada, estruturada, é isso? Com todo o direcionamento, inclusive de posicionamento em rede social, precificação de honorários, tanto nas consultorias quanto em abrir mercado para palestras. A gente Até viveu, postura. com certeza, até postura. Postura, roupa, forma de falar, tom de voz nas palestras. Tanto é assim que a gente tem, além do conteúdo, professor de oratória, vai ter gente que vai falar para a gente sobre rede social, sobre comunicação, sobre como se apresentar, captação, modelagem de contrato. Pessoal, não dá para imaginar que ainda hoje as pessoas pensam que presença física é sinônimo de trabalho. Eu hoje, Carlos, atendo municípios em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Bahia, Sergipe e Espírito Santo. E não vou lá. Agora, eu entrego o que ele pede. Para isso acontecer, a gente precisa ter expertise técnica. Então, na nossa mentoria... Até vendas. Vendas também. O advogado acha que o cliente ainda bate na porta dele. E essa captação, que pode ser ativa ou passiva vem de lá para cá. E ativa, a gente vai. A gente vai buscar a oportunidade dentro de eventos, com a conexão que a gente estabeleceu dentro do nosso ecossistema, né? Ó, você falou um negócio legal. Você vai mostrar ao advogado para ele sair do ponto A para o ponto C, né? O ponto A é onde ele está. O ponto B é a nova visão. E o ponto C é onde ele vai chegar. E nesses poucos dias Eu falei porque ele só vê o B, né? É. Mas o mentor pode já estar vendo o C e o D. E esse é o papel que eu estou desenvolvendo com essa galera aí, com esse time, que é mostrar e tirar eles da zona de conforto. Alguns são servidores públicos efetivos, bem remunerados, mas um braço de consultoria é muito interessante para ampliar a sua receita recorrente. As palestras te levam, na minha visão, a melhor vitrine para você converter. Estou falando no advogado empresário, que tem visão do futuro. Esse time já atende todo o Brasil ou ele está mais restrito a alguma área? Vou tentar lembrar. Hoje a gente está... A gente tem advogados. Não é emoção, não. Me engasguei. Como a gente está em casa, tudo funciona. A gente tem hoje Bahia, São Paulo, Amazonas, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Roraima, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Goiás, me ajudem. São 14 ou 15 estados, então a gente tem uma capilaridade nacional. Por quê? Porque a virtude é que a gente tem encontros periódicos virtuais e 3 encontros ao longo do ano. O primeiro aconteceu em março, vamos ter mais um em setembro e outro em março do próximo ano. Então a ideia é popularizar realmente no bom sentido, alcançar o máximo possível de colegas do país para que a gente possa compartilhar essa vivência e esse momento que a gente está construindo juntos. A gente já tem retorno de praticamente todos os nossos parceiros nesses poucos dias de existência. Esses dias aqui em Brasília, 5 desses nossos mentorados subiram no maior palco do Poder Legislativo Municipal da América Latina, que é a Marcha dos Vereadores. Então, é a abertura de mercado. Já fruto desse trabalho. Com certeza. Um network que eu sou o consultor legislativo da entidade desde 2018 e, fatalmente, a gente tem as oportunidades de trazer as pessoas para dentro. Os eventos que eu coordeno, sempre estou trazendo o pessoal. Para quê? Para que a gente consiga ter visibilidade e, daí, efetivamente, a gente consiga, inclusive, Carlos, modelar um ticket de honorários para o nosso ambiente de trabalho, que é justamente a consultoria técnica legislativa. E vai nascer, não sei se eu posso falar, posso? Vai nascer a Associação Nacional, de Consultores Legislativos. Que maravilha. Que vai ser uma entidade que vai representar, nesse primeiro momento, o nosso ecossistema que está nascendo, mas seguramente vamos agregar todos aqueles que têm interesse em olhar para esse nicho de mercado, Carlos, que eu volto a te dizer, é extremamente fértil e carente de mão de obra. Para mim, a maior oportunidade da advocacia do país. Que maravilha, doutor. Uma verdadeira aula aqui para quem está nos assistindo.
Já caminhando para o final, eu gostaria de saber se o senhor quer fazer alguma consideração final, mas eu quero que depois o senhor mande uma mensagem para o presidente da Câmara, para o vereador solo, autônomo e para o assessor que está lá com ele. Agradecimento. Primeiro, parabenizar você por a iniciativa de criar esse podcast, que seguramente vai agregar muito para a gestão dos municípios, porque os seus convidados são convidados que têm muita vivência prática, técnica e que vão trazer boas informações para vocês. Para os presidentes de câmaras e vereadores, a dica é sempre: busquem se qualificar. Parem, digamos assim, de fazer tudo que vocês não devem. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Pensem no aspecto fiscalizar. Pensem no aspecto de potencializar a qualidade das leis que vocês elaboram. Vou além, nós não precisamos de tantas leis. Talvez a atividade que é típica do legislativo fiscalizar seja muito mais interessante do que ficar pensando em fazer uma enxurrada de leis que sequer tem efeito prático. Para os colegas da área jurídica, o recado é: busquem se aperfeiçoar, porque já nasceu o maior ecossistema de consultores legislativos do país. E seguramente essas serão as pessoas que vão ocupar o maior e melhor espaço dentro da gestão pública, tanto nas prefeituras quanto nas câmaras municipais. A gestão pública está caminhando para a profissionalização. Ou você levanta da cadeira e reage, ou alguém vai tomar seu lugar. Que maravilha, doutor. E onde o ouvinte pode encontrar aí a Danilo Falcão? E o Legis Pro DF está com uma aplicação aberta? Como é? Tudo é comigo lá. @Danilo P. Falcão. Você vai falar comigo lá pelo direct. Quem vai te responder sou eu. Fica o convite para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o projeto da mentoria Legis Pro DF. Ainda consigo agregar mais algumas pessoas, porque a gente está nessa caminhada inicial. Falem comigo, que eu vou ter a maior alegria de eu mesmo responder a você e marcar um bate-papo para eu te apresentar esse projeto, que, como eu te disse, não é um projeto da minha vida, é um projeto das nossas vidas. E você está inserido. Que grande prazer receber aqui o professor Danilo Falcão, uma referência, né, uma das maiores referências nacionais nesse quesito processo legislativo. E agradeço a você, ouvindo, que está nos acompanhando, o Municast Brasil, que é o podcast voltado para os municípios, e em breve teremos uma nova edição. Muito obrigado.